Olá a todos. Nesse vídeo nós veremos a exposição do capítulo 12 do livro Igreja Centrada, do Tim Keller, que fala sobre a redenção e a cidade. Só para lembrar os irmãos, nós estamos na quarta sessão do livro, em que fala de uma visão para a cidade. Nós começamos isso já no vídeo passado, no capítulo 11, e hoje nós daremos continuidade então agora falando sobre a redenção e a cidade. Então vimos no capítulo anterior que Deus inesperadamente chama Israel a servir a cidade pagã da Babilônia, né, onde eles estavam exilados, e a buscar a paz e a prosperidade daquela cidade, enquanto eles lá viviam. E de certo modo, o povo de Deus ainda hoje não retornou desse estado do exílio. Embora o povo de Israel tenha saído do exílio babilônico, nós, o povo de Deus, ainda não saímos desse estado de exílio. E neste capítulo, então, nós veremos como esse modelo do exílio, né, da escravidão na Babilônia, e depois que saíram, ainda nesse contexto de não estamos ainda no nosso lar, na nossa terra natal, como isso nos ajuda a entender o relacionamento da igreja com a cidade nos tempos lá do Novo Testamento e nos tempos de hoje em dia também. E como Deus planeja resolver a grande tensão que nós vimos na semana passada, no vídeo passado, da cidade no final dos tempos, né? Nós vimos que existe uma tensão da cidade, que ao mesmo tempo que a cidade é um lugar de florescimento, de desenvolvimento, ao mesmo tempo é um aglomerado de pessoas que comumente se rebelam contra Deus e promovem uma vida autônoma, independente do Criador. Como então, nesse capítulo veremos como Deus resolve esse problema para com a cidade. Comecemos a ver então quais são três configurações, três modelos de vida que existem no Antigo Testamento, então, referente à cidade. Então, na Bíblia, vemos o povo de Deus vivendo nessas três configurações. A primeira delas, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente percebe que o povo de Deus existia como uma família biológica. Deus chama Abraão para sair da sua terra e Deus promete que ele faria de Abraão uma grande nação e através daquela família. Então a gente olha aqui, o povo vive ainda num ambiente familiar que vai crescendo, e essa é a primeira configuração de vida que a gente percebe no Antigo Testamento. Mais para frente, conforme a história da redenção vai se desenvolvendo, a gente percebe que com Moisés, o povo agora existia como uma nação-estado. Deus chama um povo, Deus dá a lei para Moisés, o povo agora entra, né? Aqui Moisés está prestes, mas logo depois entra numa terra prometida, recebe uma lei, mais para frente tem reis, um exército para fazer cumprir essas leis por sanções civis. Então a gente percebe que nessa fase do Antigo Testamento o povo vive como essa nação-estado. E então a gente entra na fase exílica, quando Judá vai para a Babilônia e fica cativo lá por 70 anos. E nessa fase, o povo de Deus existe como estrangeiros residentes. Por que estrangeiros residentes? 70 anos não é pouco tempo. O povo ficou lá, eles não deveriam ter uma mentalidade que eles estavam apenas de passagem, de maneira muito rápida, e não desenvolveriam uma cidade, não amariam a cidade da Babilônia, por mais que fosse uma cidade inimiga. Não, de forma alguma. Eles deveriam residir lá, crescer lá, orar pela cidade, desenvolver a cidade, mas ainda assim eles não eram babilônicos. Eles eram estrangeiros, eles eram povo de Deus ainda, só que morando, vivendo e trabalhando para o bem da cidade dos homens. Então, após o exílio, os judeus voltaram a ser um estado-nação, né? Depois que eles saíram da Babilônia, depois de 70 anos. No entanto, o Novo Testamento não descreve a igreja cristã dessa maneira, né, como um estado-nação. A gente não percebe isso acontecendo no Novo Testamento. Em vez disso,
O Novo Testamento mostra que a igreja continua a existir como uma dispersão de pessoas de todas as nações, não só de Jerusalém, não só de Israel, de todas as nações sob o céu. Isso a gente vê lá em Atos 2. Assim como Israel no exílio. Portanto, parece razoável concluir que a igreja deve continuar se relacionando com as cidades humanas de nosso tempo, né, a cidade dos homens, não como o povo de Deus fez sob Abraão, ou com Moisés, ou com Davi, mas como durante o tempo do exílio. Então, os cristãos são tratados como estrangeiros residentes. Isso aqui é importante vocês entenderem. Estrangeiros residentes no Novo Testamento. Eram cidadãos de um país e ainda residentes em tempo integral de outro. Então, eles eram o povo de Deus, eles eram o povo que deveria viver na cidade de Deus, mas eles estavam na cidade dos homens, eles precisavam agir com responsabilidade e trazendo tudo aquilo que tem a ver com a moral e a ética da cidade de Deus para dentro da cidade dos homens. Agora, isso então mostra que existiam e existem similaridades com o exílio de Judá e a tarefa da igreja hoje. O povo de Deus hoje é similar, ou tem uma tarefa similar da que o povo de Deus tinha no exílio de Judá, na Babilônia. Então, por exemplo, a gente percebe a questão da lealdade. A sua lealdade, né, do povo na época principal era a outro país, era a Jerusalém, não a Babilônia. E a cultura desse país, Jerusalém, era formativa para suas crenças e práticas. Então, da mesma forma, para nós que somos estrangeiros residentes como igreja, a nossa lealdade também é a outro país, é a outro reino, é a outro rei. E a cultura desse outro país, né, dessa cidade de Deus, deve ser formativa para tudo aquilo que a gente crê e para tudo aquilo que a gente pratica. Então, a nossa lealdade, por mais que nós vivamos na cidade dos homens, a nossa lealdade, assim como foi para o povo de Israel no exílio, é para com o nosso Deus, para com esse rei da nossa verdadeira pátria. Mas existe outra similaridade. Da mesma forma que eles, não somos nem nativos, né? Não somos nativos da cidade dos homens, esse não é o nosso lugar, isso não nos pertence, mas também não somos meros turistas. No entanto, né, eles, o povo de Israel, viviam em seu país de residência como participantes plenos da vida daquela cidade. Em outras palavras, eles eram estrangeiros residentes, que não viviam nem como nativos nem como turistas. Jesus diz a seus seguidores que eles são uma cidade no monte, lá em Mateus 5:14, no Sermão da Montanha. Então eles são uma cidade colocada num lugar alto, em cima de um monte. E as comunidades de seguidores de Cristo são a cidade de Deus em todas as cidades terrenas. Então nós somos a cidade de Deus, mas no meio, misturado na cidade dos homens. E a nossa lealdade suprema, assim como do povo, pertence a Deus e ao seu reino, mas ainda assim, de acordo com Pedro e com Tiago, os crentes não estão apenas passando por suas cidades terrenas. A gente não está somente de passagem, nós não somos apenas turistas. Nós residimos aqui. Nós temos responsabilidade para com essa cidade, para com esse reino, para com esse local, para com essa cidade dos homens. Tá? Não somos nativos daqui, mas também não somos turistas, assim como o povo no exílio. E precisamos, da mesma forma que eles, ter uma atitude equilibrada. Então isso reflete a mesma atitude equilibrada que os exilados judeus foram chamados a ter em relação à Babilônia. Os exilados judeus não deveriam odiar a cidade pagã enquanto esperavam o dia da sua partida. Então, foi profetizado que eles sairiam depois de 70 anos, eles poderiam falar, bom, então eu vou esperar, eu vou odiar, eu vou contribuir para que isso aqui se exploda e eu só vou fazer tracinhos aqui na parede do meu quarto até dar 70 anos e eu ir embora. Não,
eles deveriam estar totalmente envolvidos na vida da cidade, trabalhando nela e orando por ela, conforme a gente viu já no vídeo passado em Jeremias. Ao mesmo tempo, eles não deveriam adotar sua cultura, por mais que eles habitassem lá e se relacionassem com as pessoas de lá, eles não deveriam também perder a sua identidade distinta como povo santo de Deus. Então, é um envolvimento, mas não é a perda da identidade, não é a perda daquilo que te define como cidadão da cidade de Deus. Então Deus chamou os exilados judeus para aceitar e abraçar a tensão da cidade, que nós vimos no vídeo passado, em prol da glória de Deus. E é exatamente isso que os cristãos, que nós, a igreja de hoje, somos chamados a ser e fazer também. Nós precisamos abraçar essa tensão da cidade, que ao mesmo tempo tem grande potencial para o desenvolvimento e ao mesmo tempo também grande potencial para a rebeldia contra o nosso Deus. E tanto Pedro, lá em 1 Pedro 2,12, quanto Jesus, em Mateus 5,16, indicam que nossas boas obras, que no grego significavam não apenas moralidade pessoal, mas também atos de serviço a outros, levarão pelo menos alguns pagãos a glorificar a Deus. Isso aqui é interessante. Então, nós precisamos agir nessa cidade dos homens de tal forma que tudo aquilo que a gente faz, inclusive nossos atos de serviço às pessoas da cidade dos homens, levarão pelo menos alguns desses homens, dessa cidade dos homens, a glorificar a Deus. É isso que tanto Pedro quanto Jesus falam pra gente. Então, isso é similar com o que acontecia no exílio babilônico, quando a gente lembra de Daniel e dos seus amigos e a postura que eles tiveram e levou pessoas e inclusive líderes de grande importância a glorificar a Deus pelo testemunho deles. Por outro lado, existem diferenças também da maneira como o povo no exílio lidou e como nós devemos lidar. Quais são essas diferenças? Apesar dessas semelhanças, a igreja cristã difere dos exilados judeus de duas maneiras significativas. Quais são elas? Primeiro, diferente deles, nós crescemos pela evangelização. Os judeus aumentavam em número da Babilônia quase exclusivamente por terem filhos e famílias em crescimento. A igreja também deve se multiplicar e aumentar na cidade pagã como a nova humanidade de Deus, mas isso acontece principalmente através do evangelismo e do discipulado, não simplesmente tendo filhos. O povo não foi chamado para fazer evangelização tal qual nós fomos chamados. Também vemos uma mudança significativa no chamado de Deus à missão entre o Antigo e o Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, a missão era que a gente chama de centrípeta, ou seja, o fluxo estava em direção ao centro. Era um convite de vem e veja. Israel foi chamado para ser um povo obediente, tornando-se uma sociedade que exibia a glória de Deus para as nações verem. Então essa era a forma como Israel exercia o seu chamado. As nações foram chamadas a vir e a olhar e então adorar a Deus. Mas no Novo Testamento a missão se torna centrífuga, ou seja, ela se move para fora do centro. O povo de Deus é enviado ao mundo para proclamar o Evangelho, conforme lá em Mateus 28, texto conhecido, ou Atos 1 e 2. O exílio babilônico e a missão de Jonas são prenúncios dessa mudança futura. Por quê? Jonas é chamado para fora, e não vem e veja, mas vai e comunique, fale da importância do arrependimento para uma nação inimiga, que era Nínive, e o exílio babilônico é Deus tirando o povo à força de Jerusalém e de Israel e indo para uma nação inimiga, Jerusalém, e lá eles deveriam promover a paz e prosperidade daquela cidade, na Babilônia, Então, essa é uma grande diferença entre o povo no exílio e nós hoje. Nós somos chamados a ir para fora, a falar e não ficar apenas dentro das nossas quatro paredes e esperar que as pessoas simplesmente vejam
aquilo que a gente faz ou o nosso diferencial como povo de Deus. Tá? Nós devemos crescer pela evangelização e pelo discipulado e não somente por ter filhos. E também nós temos uma outra diferença, que nós temos ainda uma maior liberdade de envolvimento. Por que eu digo isso? Porque a segunda maneira como a igreja cristã difere dos exilados judeus é a liberdade que os cristãos têm para participar da cultura de uma cidade mais plenamente do que os judeus da Babilônia. Em Cristo, os regulamentos, leis e distinções cerimoniais e culturais se tornam obsoletos. Então, o povo de Deus tinha uma lei, tinham várias leis que os limitavam nas associações e no envolvimento com pessoas de outras nacionalidades, de outras religiões. Existia uma certa limitação por conta de alguns regulamentos e algumas distinções cerimoniais. Mas no Novo Testamento isso não funciona mais assim. Jesus deixa isso muito claro, inclusive, o que foi alvo de grandes controvérsias na época de Jesus. Mesmo assim, como futuros cidadãos do céu, os cristãos devem evitar as idolatrias, por mais que deve haver esse envolvimento, sim, com a cidade, uma maior liberdade no envolvimento, nós devemos ter cuidado de evitar as idolatrias das cidades dos homens e as injustiças dessas culturas, mesmo enquanto continuam a desfrutar de suas bênçãos da graça comum. Então, o cristão é chamado a fazer parte dessa tensão da cidade, reconhecer as idolatrias como fruto da rebeldia contra Deus e, ao mesmo tempo, participar e desfrutar da graça comum e servir a cidade com maior liberdade de envolvimento. Tá? Então, essas são as 3 configurações de vida no Antigo Testamento e nós percebemos que a igreja deve fazer parte não como uma família biológica, uma nação-estado, mas como estrangeiros residentes na cidade dos homens. Em segundo lugar, o nosso capítulo fala do ministério urbano na igreja primitiva. Então, na igreja primitiva, a missão redentora de Deus não estava mais centrada em uma cidade específica como Jerusalém ou Babilônia. Agora, todas as cidades do mundo se tornaram alvos principais da missão de Deus. Então, a igreja aqui do Novo Testamento, a igreja que a gente percebe ali principalmente no livro de Atos dos Apóstolos, é uma igreja para as cidades do mundo inteiro, não apenas circunscritas a Jerusalém, Judéia, a Samaria, mas sim até os confins da terra. Então, quando a gente olha para isso e a gente percebe a relação da cidade e da igreja, em Atos dos Apóstolos a igreja está quase exclusivamente associada com a cidade. Isso é muito legal de ver. Ela está quase sempre que se fala, ela está associada com alguma cidade importante do mundo antigo. Então John Stott, inclusive, fala que parece ter sido uma política deliberada do apóstolo Paulo mudar de propósito de um centro estratégico da cidade para outro. Conforme a gente vê aqui, por exemplo, em Atos 17, Paulo estava em Atenas, pregando no centro intelectual da cidade. E não sem querer. Paulo planejava isso. Paulo tinha uma estratégia missionária que visava chegar nas cidades em primeiro lugar. E aqui a gente vê que Paulo estava pregando de maneira adequada no centro intelectual do mundo antigo. Logo depois, no capítulo depois, em Atos 18, Paulo agora estava em Corinto, no centro comercial daquela região. Um lugar muito importante, uma região portuária que passava muitas mercadorias e onde havia um comércio muito importante naquela época. Um capítulo depois, em Atos 19, agora Paulo está na cidade de Éfeso, uma cidade muito grande, que era o centro religioso da época. Então tudo que tinha a ver com templo, com deuses, era a cidade de Éfeso que comportava isso. E em Atos 28, Paulo chega em Roma, finalmente, que era o centro, a capital do império, o centro militar e político. E então o texto de Atos termina mostrando como Paulo, preso
né, em casa, numa prisão domiciliar, ele pregou o evangelho para toda a guarda pretoriana. Então, olha só como Paulo e, sobretudo, como Deus visou e visava as cidades, os principais centros intelectual, comercial, religioso, militar e político. Então, há uma tremenda associação entre a igreja e a cidade no Novo Testamento. E a gente pode perceber que a cidade funcionou como um lugar estratégico de ministério. Então a gente percebe isso por alguns fatores. Primeiro, as cidades eram e são lugares de densidade populacional. Ou seja, lembra que a gente definiu cidade como a falta de espaço físico entre as pessoas? Não é tanto pelo número de população, mas pela densidade, pelo quanto de população existe num lugar pequeno, por assim dizer. Né? O lugar pode ser até grande, mas muitas pessoas estão vivendo coladas umas nas outras. Então é um lugar de densidade populacional, ou seja, você pode andar poucos passos e você vai encontrar muitas pessoas, o que no lugar rural você precisaria andar muito mais para encontrar a mesma quantidade de pessoas. Então essa densidade populacional favorece a disseminação do evangelho, por isso era um lugar estratégico de ministério. E não somente para a pregação do evangelho, mas para o desenvolvimento daquela cidade, para o amadurecimento das relações e das organizações. Então a densidade populacional é muito importante. Mas não só por isso, havia também uma diversidade social e cultural, porque é onde muitas pessoas de diversas regiões se aglomeram. Então há não somente um tipo de população, mas vários tipos de população numa mesma cidade. Então, ao chegar às cidades, Paulo, por exemplo, alcançava todos os segmentos da cidade por ter chegado justamente a uma cidade, não somente a uma tribo, mas várias tribos, várias organizações sociais e culturais estavam nas cidades já daquele mundo antigo. Então, além disso, nas cidades, os cristãos mudaram a história e a cultura, conquistando as elites culturais e, ao mesmo tempo, identificando-se profundamente com os pobres. Então, na cidade é um lugar que tem essa diversidade, inclusive de classes sociais, econômicas. Então, o cristianismo tanto afetou, e a gente percebe isso na história do apóstolo Paulo, tanto as elites da cidade, como não fez diferença e também foi muito influente nas camadas mais pobres das cidades, onde as cidades têm muito, de maneira aglomerada, né, muitos pobres. Então é um local de grande oportunidade ministerial nesse sentido. Tá? Então, não somente a densidade populacional, mas uma diversidade social e cultural. E também na cidade é um lugar estratégico de ministério porque havia, como há ainda hoje, um fluxo constante de pessoas. Em tempos de pandemia, de coronavírus, a gente percebe o quanto esse fluxo que só aumentou de lá para cá faz com que um vírus em poucos meses alcance o mundo inteiro. Porque há um fluxo constante, gigantesco de pessoas indo e vindo das grandes cidades. Inclusive, a gente fala e falava-se que todos os caminhos levavam a Roma. E não só levavam a Roma, porque era a capital do império, mas também todos os caminhos saíam de Roma. Ou seja, havia esse fluxo constante de informações, de mercadoria, de costumes, de religiões entrando em Roma e saindo de Roma, por ser a principal cidade da época. Então a cidade ela promove uma absorção e dispersão de ideias. Então o tempo todo tem essa troca, uma absorção e uma dispersão de comportamentos, de tradições e crenças como nenhum outro lugar. Então, como o ministério de Paulo
ocorreu na maior cidade da região, por exemplo, em Éfeso, praticamente todo mundo na região da Laodiceia, Hierápolis e Colossos teria sido exposto à pregação do evangelho, porque ele alcançou o lugar estratégico, ele alcançou a principal cidade. Então, porque todos os caminhos levavam a Éfeso, lá na Ásia Menor, e todos os caminhos saíam de Éfeso, então automaticamente ele alcançou pessoas de uma região muito maior. Essa era a estratégia dele, e essa deve ser a nossa estratégia no século XXI. Isso sugere que se o evangelho for revelado no centro urbano, você poderá alcançar efetivamente a região e a sociedade ao redor. Então, a gente percebe aqui, mais uma vez, que a cidade é um lugar estratégico do ministério, tanto na época do apóstolo Paulo, quanto na nossa época. Agora, quando a gente olha agora saindo aqui do Antigo Testamento, saindo aqui agora do livro de Atos, né, da igreja se disseminando não para uma cidade só, mas para todas as cidades do mundo, né, para todos os povos, não somente em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas até os confins da terra, e a cidade funcionando como esse lugar estratégico de ministério. Quando a gente olha para a consumação da Bíblia, quando a gente olha para como essa história vai terminar, a gente percebe, por exemplo, que os profetas do Antigo Testamento, começando com eles, o futuro mundo redimido de Deus é descrito como uma cidade. Tá? Então, a gente percebe o quanto a cidade permeia toda a Bíblia. Leis lá em Gênesis capítulo 4, que a gente viu o início da primeira cidade em que a Bíblia relata. Até o último livro da Bíblia, por exemplo, em Apocalipse, está falando de cidade. E no Antigo Testamento os profetas já falavam que esse mundo futuro redimido de Deus é descrito nada menos e nada mais como uma cidade. Em Apocalipse 21 e 22, quando as intenções criadoras e redentoras de Deus são plenamente realizadas, vemos que o resultado é realmente uma cidade, com muros, com portões, com ruas. De certa forma, esta cidade futura é diferente de nossas cidades atuais, ela é mais uma cidade-jardim. Tá? Isso aqui é muito importante, eu já vou falar mais sobre isso. Mas essa cidade é de fato o mesmo jardim que vemos no relato lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que também foi marcado, por exemplo, assim como em Apocalipse, por um rio central, pela presença da árvore da vida, que aparece aqui em Gênesis, depois some e só vai aparecer de novo no último livro da Bíblia, em Apocalipse, nessa cidade-jardim. Mas foi expandido e refeito em uma cidade-jardim, lá no último livro da Bíblia. É o Jardim do Éden, ainda que fielmente cultivado, o cumprimento do propósito de Deus. De fato, a própria palavra usada para jardim, lá em Gênesis capítulo 2, denota não um deserto, mas sim um parque, mas sim de fato esse, como a gente costuma falar, de jardim mesmo, um terreno bem cuidado, que se encontraria em uma cidade ou perto de um palácio real, alguma coisa que foi desenvolvida. Tá? Não é uma coisa simplesmente que já estava lá, mas algo que foi desenvolvido. Então, quando a gente olha para essa ideia de consumação, essa cidade futura, a gente percebe que a cidade que nos aguarda, essa cidade de Deus que nos aguarda, é uma cidade-jardim. Equilibra perfeitamente os benefícios gloriosos, tanto da densidade e diversidade humanas, porque haverá um povo de todas as nações da terra, né, de todos os povos, virão e adorarão o nome desse rei, dessa cidade, desse reino. Então haverá uma diversidade grande, uma densidade grande de pessoas afluídas para Nova Jerusalém, mas também, ao mesmo tempo, por se tratar de um jardim, por ter esse rio, por ter essa árvore da vida e apontando para o jardim do Éden, como agora Deus está restaurando o propósito original dele,
há também a beleza e a paz da natureza. Então há esse equilíbrio perfeitamente dos benefícios gloriosos, tanto da densidade e diversidade humana, próprio de uma cidade, como a beleza e a paz da natureza, próprio de um jardim. Então é isso que nos aguarda futuramente na consumação. Agora, já que o fluxo da história se encaminha para essa cidade-jardim, a gente precisa voltar para o começo da história e entender que a maneira como começou deveria se encaminhar para isso aqui, para essa cidade-jardim. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o mandato cultural, lá em Gênesis, a ordem que Deus dá para Adão e Eva, para que eles governassem a terra, né, para que eles manipulassem, para que eles administrassem, para que eles cuidassem, para que eles desenvolvessem a terra, é frequentemente chamada de mandato cultural. Então, este é um chamado para refletirmos a obra de Deus no mundo. De certa forma, a continuarmos esse ato criacional de Deus, desenvolvendo a matéria-prima que Deus criou. Então esse é um chamado para refletirmos a obra de Deus ao mundo na medida que realizamos o nosso trabalho no mundo. Então nós refletimos, e nós somos criados para isso mesmo, né? Somos imagem e semelhança, fomos criados para representar a Deus, para refletir a obra de Deus para o mundo, e na medida que nós realizamos o nosso trabalho no mundo, na medida que nós governamos a terra, na medida que nós desenvolvemos a terra. Então esse é um chamado para desenvolver uma cultura, é um chamado para construir uma civilização que honre a Deus. Então esse é o chamado que Adão e Eva receberam. E aqui é interessante a gente pensar na ideia de que Deus os chamou para cultivar o jardim, para cuidar do jardim. Então a jardinagem, ela funciona como um paradigma do desenvolvimento cultural. Essa jardinagem, né, como essa primeira profissão do ser humano, ela funciona como esse paradigma. Então o jardineiro, por exemplo, ele não deixa a terra como ele está, mas ao mesmo tempo ele não a destrói. Ao invés disso, o jardineiro, ele reorganiza a terra para produzir alimentos e plantas para a vida humana. Ele reorganiza, ele desenvolve, ele administra. Ele a cultiva, seria uma melhor palavra para a gente usar aqui. E engraçado, interessante, na verdade, que esse cultivar, as palavras cultura e cultivo vêm da mesma raiz. Por isso que é interessante essa ideia de jardinagem como paradigma para o desenvolvimento cultural. Porque o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, foram chamados a cultivar a terra, ou seja, desenvolver a cultura. E nesse sentido, cada profissão é, de certa maneira, ou cada vocação, é uma resposta ao ato original de cultivo edênico, ou seja, do Jardim do Éden, e uma extensão daquele ato original. Então, cada profissão surge desse mandato cultural de Deus para desenvolver, para reorganizar, para cultivar, para organizar o mundo que Deus fez. Então, por exemplo, os artistas usam a matéria-prima dos 5 sentidos e a experiência humana para produzir mídia visual e musical, literatura, pintura, dança, arquitetura, teatro. De maneira semelhante, por exemplo, os tecnólogos ou os construtores, eles pegam a matéria-prima do mundo físico e a reorganizam de forma criativa para aprimorar a produtividade e o florescimento humano. Então você está trabalhando com algo que Deus fez. Deus fez a terra, Deus fez a matéria-prima, Deus fez os sentidos, mas você pega essas coisas e você reorganiza, você cultiva isso, você desenvolve, você governa o mundo que Deus fez. Esse é o mandato cultural. Então nós somos chamados a fazer isso, e aí a gente vai ver a relação disso com as cidades. Por quê? Como somos chamados a criar uma cultura dessa maneira, ou seja, cultivando, que a gente acabou de ver,
desenvolvendo ou reorganizando. Então, como somos chamados a criar essa cultura dessa maneira? E porque as cidades são os locais de maior produção cultural, justamente por essa densidade populacional aqui, a gente percebe que a construção da cidade é uma parte crucial do cumprimento do mandato cultural. Crucial, justamente por isso, por essa maior produção cultural. Então nós não podemos desprezar a cidade. Só que ao mesmo tempo que a cidade funciona, esse mandato cultural, ele precisa estar relacionado com a construção da cidade como cumprimento desse mandato, justamente porque devemos cultivar e porque as cidades são os locais de maior produção cultural. Mas para termos as expectativas corretas e realistas e equilibradas em relação à construção dessa cidade, a gente deve perceber algumas coisas. Primeiro, que o mandato cultural. E segundo, que a nossa incapacidade em cumprir esse mandato cultural, de acordo com o projeto de Deus, porque esse foi o erro de Adão e Eva, eles falharam nisso e a partir de então os homens e as mulheres têm falhado em desenvolver a cidade, por isso que existe essa tensão da cidade que nós vimos no vídeo passado. Quando a gente leva em consideração também a relação com a construção da cidade e a importância progressiva da cidade do homem para a cidade de Deus, conforme a gente vai vendo na construção, no desenvolvimento da história da redenção, todos esses enredos aqui são resolvidos no final do livro do Apocalipse. Toda essa história que foi sendo construída para a gente aqui, desde o primeiro mandato até a atenção da cidade e tudo isso, todo esse trama se resolve no final do livro de Apocalipse. Então, como isso se dá? Embora o primeiro Adão não tenha cumprido fielmente o chamado de Deus, né? Como já vimos, Adão deixou de desenvolver a terra e os seus descendentes também deixaram de fazer isso com a perfeição e deixaram de representar a Deus. Agora, o segundo Adão, conforme a Bíblia fala, que é o próprio Jesus Cristo, cumprirá o mandato que o primeiro Adão não conseguiu, não cumpriu fielmente. O que esse segundo Adão fará? Ele salvará um povo, subjugará a terra e introduzirá uma civilização inteira que honra ao Pai. Ele vai inaugurar uma cidade, uma nova cidade, que as pessoas honram a Deus, que vão desenvolver de maneira adequada a terra, um povo que ele escolheu salvar. Então esse é o segundo Adão, que cumpre o que o primeiro não fez. Visto que a Bíblia nos revela que uma cidade é o resultado final da obra desse segundo Adão, Jesus Cristo, em nosso lugar, parece então justo supor que era isso justamente o que Deus pretendia quando deu o mandato para o primeiro Adão. Esse novo céu e nova terra, essa cidade-jardim, era o que Deus queria, aonde Deus queria chegar quando ele deu o mandato cultural para Adão, que falhou gravemente. Então vem um segundo Adão e retoma esse objetivo, esse propósito que Deus tinha. Em outras palavras, Deus chamou Adão e Eva para expandir as fronteiras daquele jardim do Éden, e quando a vontade de Deus fosse definitivamente cumprida, ou for definitivamente cumprida, e Jesus cumprir o mandato cultural em nosso favor, então o jardim do Éden se tornará uma cidade-jardim. Então a história da humanidade nasce num jardim, mas acaba não somente em mero jardim, mas em uma cidade-jardim, um lugar de desenvolvimento humano. Muitos cristãos assumem, erroneamente, que o objetivo final da redenção de Cristo é nos devolver um mundo rural e edênico. Como se no final de todas as coisas Deus nos levasse de volta para um jardim e a gente voltasse a andar no meio das árvores, dormir na grama e etc., sem a presença de nenhum desenvolvimento de cidade ou estrutura.
Mas com base nessa suposição, o trabalho dos cristãos, então, é exclusivamente evangelizar e discipular, porque o desenvolver a terra, desenvolver as coisas, não importa, porque no final das contas, tudo vai virar jardim de novo. Tudo vai virar Éden. Só que o livro de Apocalipse, lá no final da Bíblia, nos mostra que esse não é o caso. A intenção de Deus para o esforço humano é que desenvolva civilizações, ou seja, cidades, que o glorifique e que administre as infinitas maravilhas e riquezas que Deus colocou no mundo criado. Essa é a nossa tarefa. É isso que Deus intenta para o esforço humano. Desenvolver essas cidades de maneira que o glorifique. O mandato cultural, então, poderia ser facilmente chamado de mandato urbano. E é justamente isso o que nos aguarda no final de tudo, em que Cristo voltará e trará a cidade celestial para aqui na terra, onde nós habitaremos nessa cidade-jardim. Essa é a consumação da cidade. Por isso nós devemos cultivar, por isso nós devemos tratar as cidades com a devida importância, porque ela tem um papel fundamental na história de Deus. Desde o começo, passando pelo meio, até o final, a consumação de todas as coisas. Portanto, podemos concluir da seguinte maneira. A cidade é uma forma social intrinsecamente positiva, com um passado de altos e baixos, conforme a gente vê no Antigo e no Novo Testamento até hoje, e um futuro bonito. Então, é uma forma social intrinsecamente positiva. A estrutura da cidade não tem nada de mal nela. Muito pelo contrário, é um lugar de desenvolvimento humano, é positivo. Só que com um passado de altos e baixos, por conta dessa tensão da cidade. Mas ainda assim conta com um futuro maravilhoso, como acabamos de ver. E à medida que a história redentora progride, desde o Antigo Testamento, vemos que o povo de Deus começa como andarilhos. O povo de Deus começa como andarilho e nômade, fora das cidades e como rebeldes, por exemplo, lá em Babel, em Gênesis capítulo 11, que nós vimos. Então, Deus os ordena a serem construtores e reconstrutores das cidades, conforme a gente vê se tratando de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. E exilados que amam as cidades, agora já posteriormente na Babilônia. Quando a gente chega no Novo Testamento, o povo de Deus se torna agora um missionário da cidade, não mais restrito a Jerusalém e Babilônia, mas agora como missionários para todas as nações da terra, para todas as cidades. E a cidade do Novo Testamento tem esse papel fundamental, esse papel estratégico. E finalmente, quando o futuro de Deus chegar na forma de uma cidade, seu povo poderá finalmente estar completamente em casa, de volta ao lar, de volta à cidade de Deus, onde é o nosso lar definitivo. A natureza decaída da cidade, ou a distorção de seu potencial devido ao poder do pecado, será finalmente superada e resolvida. Então essa tensão da cidade vai acabar. O mandato cultural que Deus deu para Adão e Eva será cumprido pelo segundo Adão. E as capacidades da vida urbana serão conduzidas no serviço a Deus. Hoje, as capacidades da vida urbana são conduzidas para deuses falsos, para ídolos, em rebeldia contra Deus. Mas um dia, essas capacidades da vida urbana serão conduzidas no serviço a Deus. Você imagina o que é isso? Se mesmo nas nossas cidades de hoje em dia existem muitas capacidades que são muito benéficas e bonitas e impressionantes, imagine quando as capacidades da vida urbana serão todas conduzidas no serviço a Deus. Todo o povo de Deus o servirá em sua cidade santa. Que expectativa mais gloriosa! E agora eu quero terminar esse vídeo, essa aula, recomendando para vocês
se juntarem aí com as pessoas que assistiram com você esse vídeo, a responderem essas perguntas do final do capítulo, para que vocês reflitam, para que vocês debatam e para que vocês então consigam perceber o que restou, o que vocês entenderam da aula e como, sobretudo, como aplicar isso na vida de vocês, na relação que vocês têm hoje com a cidade em que vocês vivem. Tá? Então esse foi o capítulo A Redenção e a Cidade. Fique esperto então para o próximo capítulo, capítulo 13, na aula que vem. Deus os abençoe.